Em destaque no Panorama CBN, chanceler brasileiro participa de negociação com os Estados Unidos hoje. Governo facilita licença ambiental especial após ameaça do Congresso. Começa interrogatório dos réus acusados de envolvimento nas mortes do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira. Venezuela reage às operações secretas da CIA no país. E Uruguai legaliza a eutanásia. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Panorama CBN da manhã de quinta-feira, 16 de outubro de 2025. Eu sou Bianca Santos e te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos? Começo contando que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai ser recebido hoje na Casa Branca pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, e é para discutir o tarifaço e as sanções contra autoridades brasileiras. Esse vai ser o primeiro encontro entre autoridades dos dois países depois daquela conversa entre Lula e Trump no início do mês. O chefe da diplomacia americana foi designado pelo presidente Donald Trump para conduzir as negociações com o Brasil sobre as tarifas e as sanções aplicadas contra os brasileiros, como o ministro Alexandre de Moraes. Mauro Vieira e Marco Rubio conversaram por telefone na semana passada, num encontro que durou cerca de 15 minutos, um encontro virtual, digamos, dias depois da ligação de meia hora entre Lula e Trump. E a conversa de hoje vai acontecer presencialmente em Washington, como eu falei. E tem como principal objetivo preparar o terreno para o aguardado encontro pessoal entre Lula e Trump, que deverá ocorrer nos próximos dias na Malásia, à margem da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Segundo integrantes do governo brasileiro, hoje o chanceler tentará assegurar que a futura reunião presidencial não se limite a gestos simbólicos, mas resulte em alguma coisa concreta, em avanços concretos. Numa audiência pública no Congresso nesta quarta-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que foi convidado pelo governo americano a conversar sobre minerais críticos e estratégicos. Pela primeira vez, depois desse restabelecimento do diálogo com o presidente Trump, para poder estar com o ministro de Energia americano no G7 no Canadá, e nós vamos discutir exatamente minerais críticos. E ontem o presidente Lula brincou sobre a reaproximação com Donald Trump depois de meses de portas fechadas para qualquer negociação. Quando eu fui falar com o Trump, eu não conhecia ele, a gente estava de mal, mas eu não conhecia ele. E tinha gerado uma química na ONU, 29 segundos, sabe? Então, ele me ligou, eu falei, presidente, eu queria estabelecer uma conversa sem liturgia. E aí comecei a falar o que eu achava que deveria ter falado. Então, sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Tá? Nós vamos ter a conversa de negociação. E nessa negociação, o que o governo brasileiro quer? Quer tentar reverter o tarifaço de 50% imposto por Washington sobre produtos nacionais e também vai fazer um apelo para que as sanções contra cidadãos brasileiros sejam retiradas. Entram na pauta também questões geopolíticas, como a Venezuela e os conflitos na Ucrânia e na faixa de Gaza. Já os Estados Unidos querem assegurar um acesso privilegiado a minerais críticos, também regras mais favoráveis às grandes plataformas de internet americanas e uma posição mais previsível do Brasil em temas geopolíticos, especialmente diante da aproximação brasileira com a China e com países do BRICS. Agora eu te conto que o Congresso Nacional pode analisar hoje 63 vetos do presidente Lula à Lei Geral de Licenciamento Ambiental. O governo tenta evitar um enfraquecimento da lei às vésperas da COP30, que começa no dia 10 de novembro, em Belém. A versão do projeto aprovada pelo Congresso é classificada por ambientalistas como o PL da devastação. Por outro lado, representantes de setores como a agropecuária argumentam que os vetos devem ser derrubados porque o projeto aprovado
assegura previsibilidade aos empreendedores e promove uma gestão ambiental descentralizada. Entre os pontos rejeitados por Lula estão a simplificação da licença por autodeclaração, feita por meio da internet, para empreendimentos de médio potencial poluidor, por exemplo, uma barragem de rejeitos, e a possibilidade de o licenciamento ambiental especial, destinado a projetos prioritários, ser realizado em fase única. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, defendeu a manutenção dos vetos ou adiamento das discussões. A orientação da liderança do governo vai ser de manutenção dos 63 vetos. Não houve diálogo, não houve conversa, não há acordo sobre isso, né? Por isso argumentamos que o adequado, melhor, seria nós termos em um outro momento, já que só remanesce esse tema, essa sessão do Congresso. Mas a última palavra sobre isso é do presidente Davi Alcolumbre. A COP não é um evento do governo do Brasil, é um evento do Brasil. Os três poderes da nossa República é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Eu acho que para o Brasil não seria adequado, né, por inúmeras razões. E o presidente da República, ao analisar os vetos de licenciamento ambiental, compreendeu que 63, 65 temas não poderiam serem apreciados. Agora, ainda antes dessa sessão de votação de vetos e sob pressão do Congresso, o governo recuou. E apesar de ter vetado esse item, ontem à noite, o presidente Lula, quer dizer, o governo federal, publicou um decreto que abre caminho para licença ambiental especial. Esse tipo de licença servirá para autorizar obras estratégicas, mesmo aquelas causadoras de significativa degradação ao meio ambiente. O decreto está sendo interpretado como um gesto do governo para agradar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que defende a licença especial para facilitar a exploração de petróleo na bacia da foz do Rio Amazonas. Aliás, ainda sobre essa aproximação entre Lula e Alcolumbre, por ordem do presidente, o governo começou a demitir indicados pelos deputados que votaram contra a medida provisória alternativa ao IOF na semana passada. E aí, ao dar o troco nos partidos do Centrão, Lula começa a montar aliança para as eleições de 2026. Só que o deputado Arthur Lira obteve garantia de que o aliado Carlos Vieira, que é presidente da Caixa Econômica Federal, será mantido no cargo. Por falar na MP que substituía a alta do IOF, sobre a derrubada dela, Lula deve decidir nos próximos dias se aceita as propostas alternativas apresentadas pela equipe econômica para compensar a perda de arrecadação. Com a derrota, o governo precisa encontrar as fontes de 35 bilhões de reais para fechar as contas do ano que vem. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu ontem à noite com o presidente para apresentar as sugestões. Agora está na mão do Lula. Entre as propostas, há medidas que já constavam da medida provisória e podem ser reapresentadas na forma de projetos de lei. Toda a parte de controle de cadastro, estava todo mundo de acordo. Questão da disciplinamento de compensação, estava todo mundo de acordo. Nem tinha emenda sobre isso, porque todo mundo entendia ali que fazia sentido. E é uma grande parte da MP. Mais de 70% da MP é isso. Então eu disse a ele, olha, nem entendi porque que isso não foi apreciado, porque era uma coisa que todo mundo concordava. Em meio às negociações sobre o orçamento do ano que vem, teve um alívio para o governo. O Tribunal de Contas da União suspendeu a decisão que obrigava o governo a buscar o centro da meta fiscal. A medida obrigaria o governo a fazer um novo bloqueio de 31 bilhões de reais no orçamento. Então, nesse caso, foi um respiro para o governo, E ontem o Leandro Gouveia contou no Panorama da Noite que rolou uma saia justa para o presidente da Câmara, Hugo Motta, num evento no Rio. Ele foi vaiado e depois ouviu uma crítica direta do presidente Lula ao Congresso. O Hugo é presidente desse Congresso. Ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é que existe de pior. Depois, em entrevista à jornalista Miriam Leitão, Hugo Motta tentou minimizar as críticas de Lula ao Congresso. Com relação às colocações do presidente Lula,
Nós também assistimos várias vezes os parlamentares criticarem o governo também de forma muito veemente. Eu penso que essa polarização, como o presidente vem de um partido de esquerda e você tem uma extrema-direita também aguerrida, essas críticas elas acabam saindo do tom em diversos episódios. E o presidente, quando se dirigiu a essa questão do Congresso, eu penso que ele quis fazer uma crítica mais à extrema-direita. E em se tratando do Congresso, se o presidente tiver falado com o intuito do Congresso, que eu acredito que ele não falou, eu quero dizer que eu discordo plenamente. Por quê? Porque foi esse o Congresso que aprovou quase praticamente tudo que o governo enviou. Então, nós temos que ter muita tranquilidade e equilíbrio para não entrarmos aí em narrativas, seja de um extremo ou de outro, porque isso pode prejudicar o dia a dia de quem tem que ter isenção para conduzir a casa. Fato é que o governo sofreu aquela derrota importante no Congresso, há pouco tempo, dessa medida provisória que substituía a alta do IOF. E agora, no momento melhor de popularidade do presidente Lula, ele vai tentar pressionar os parlamentares para que projetos do Executivo sejam aprovados. E voltando a falar de economia, a controladora da companhia aérea Gol anunciou que pretende fazer uma oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos. A realização de uma eventual transação vai depender de condições que incluem fatores de mercado e a conclusão da revisão do pedido, foi o que disse a empresa. O anúncio ocorre após a Gol comunicar que vai propor aos acionistas uma reorganização societária que pode culminar com o fechamento do capital da empresa e a saída da companhia do nível 2 de governança na B3, a Bolsa Brasileira. Já os Correios estão numa enrascada, O presidente Manuel Rondon anunciou um plano de demissão voluntária dos funcionários como parte de uma série de medidas para recuperar o caixa da empresa. A estatal informou que, antes disso, vai fazer uma análise dos cargos ociosos para evitar impactos nas operações. Os Correios buscam um empréstimo de 20 bilhões de reais para fechar as contas em 2025 e 2026. O valor corresponde a quase todo o faturamento anual da companhia no ano passado, que chegou a 18 bilhões e 900 milhões de reais. O INSS suspendeu temporariamente o programa para reduzir a fila de atendimentos, por falta de recursos. Foi o que disse o presidente do Instituto, Gilberto Valer Júnior. Para que o programa continue, é necessário um orçamento de quase 90 milhões de reais. A medida estava em vigor desde abril desse ano e previa um pagamento de bônus a servidores que analisassem mais requerimentos do que a meta diária estipulada. Vem fila aí, hein? Vem espera aí, Se já tinha, imagine agora com a suspensão desse programa. A Justiça do Amazonas começa a interrogar hoje os 10 réus acusados de envolvimento nas mortes do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira. Eles são investigados por organização criminosa. A audiência ocorre em Tabatinga, no interior do estado amazonense. Amarildo da Costa de Oliveira, apontado como o autor dos disparos, e Rubem Dário da Silva Vilar, acusado de ter mandado executar o crime, estão entre os interrogados. Facções criminosas e milícias aumentaram a presença no Brasil e alcançaram a vizinhança de 19% da população brasileira. É o que aponta uma pesquisa Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O resultado indica que, no mínimo, 28 milhões e meio de pessoas conviveram com o crime organizado no bairro onde vivem. O crescimento foi de 5 pontos percentuais em 12 meses. Subiu de 5 para 6 o número de mortes confirmadas por intoxicação de bebida alcoólica com metanol no estado de São Paulo. A informação foi confirmada pelo governo paulista. Leandro Anderson, de 37 anos, era morador de Jundiaí, no interior paulista. Ele estava internado desde o dia 3 de outubro e morreu nesta terça-feira. O governo também confirmou 33 casos por intoxicação por metanol e descartou 339. Há ainda 57 casos em investigação. Uma advogada de 28 anos arriscou a vida para salvar a mãe e uma criança de 4 anos durante um incêndio num prédio residencial de 13 andares
em Cascavel, no Paraná. Juliane Suelen Vieira dos Reis se pendurou no suporte do ar-condicionado do 12º andar e ajudou a retirar as duas pela janela. Depois do resgate, ela voltou ao apartamento em chamas e foi socorrida com queimaduras em até 90% do corpo. A mãe da advogada, Sueli Vieira dos Reis, de 51 anos, e a criança estão também hospitalizadas com queimaduras graves. Essa história ontem ganhou as redes sociais. E uma outra história muito comovente, que também eu vi muitas vezes ontem no meu feed no Instagram, foi sobre um acidente grave em Curitiba. E especialmente uma cena da equipe de socorristas chorando pela morte de uma criança de 6 anos na batida entre caminhões. O Corpo de Bombeiros informou que a criança estava dentro da cabine de um caminhão que bateu na traseira do outro. Ela estava com um pai que não se feriu. A equipe tentou reanimá-la, mas ela não resistiu aos ferimentos. O pai da criança ficou, claro, devastado psicologicamente. Foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento para receber apoio psicossocial. Vamos agora falar de ciência, de medicina. Tem um novo estudo que saiu que revelou que os cérebros dos homens encolhem mais rapidamente do que o das mulheres ao longo do envelhecimento. Eu pensei que fosse antes. Não, tô brincando. Brincadeirinha, hein? Ai, ai, ai. A pesquisa da Universidade de Sydney foi publicada na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences. O artigo tentou entender qual é o impacto do sexo biológico no desenvolvimento do Alzheimer, que prevalece mais em mulheres do que em homens. Ao longo da análise, os pesquisadores acompanharam 4.700 pessoas. Os participantes tinham entre 17 e 95 anos e passaram por ao menos 2 exames, com intervalo médio de 3 anos. No geral, os homens apresentaram uma redução maior de volume em mais regiões do cérebro do que as mulheres. No córtex pós-central, uma região responsável por processar sensações como tato, dor e temperatura, houve um declínio de 2% ao ano nos homens e de 1,2% nas mulheres. E ainda sobre saúde, os medicamentos Ozempic, Mounjaro e Wegovy alteram a reação ao álcool e reduzem a vontade de beber. É o que revela um estudo da Virginia Tech, publicado na revista Scientific Reports. Segundo os pesquisadores da Universidade Americana, os medicamentos usados para diabetes e emagrecimento parecem retardar os efeitos do álcool no organismo e diminuir a sensação de embriaguez. Agora vamos aos destaques internacionais. Começo te contando que a Venezuela vai apresentar hoje uma queixa contra os Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU por uso da CIA. O regime de Nicolás Maduro acusa os Estados Unidos de tentar dar um golpe de Estado na Venezuela com o uso do serviço secreto. Para o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela, as declarações do presidente Donald Trump sobre operações da CIA no território venezuelano violam o direito internacional e a Carta da ONU. Foi ontem que o presidente dos Estados Unidos confirmou que autorizou operações secretas da Agência de Inteligência Americana na Venezuela. Ele disse que tomou a decisão porque a Venezuela esvaziou as prisões para mandar os criminosos aos Estados Unidos e enviar drogas para o território americano. Segundo o jornal The New York Times, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos agora tem permissão para conduzir operações letais de maneira unilateral ou junto com os militares contra Nicolás Maduro e o governo dele. Perguntado se a CIA tem autorização para eliminar Nicolás Maduro, Trump não quis responder, mas não descartou a possibilidade de ataques militares em solo venezuelano. Eu não quero responder uma pergunta como essa. É uma pergunta ridícula de se fazer. E seria uma pergunta ridícula para eu responder. Mas acho que a Venezuela está sentindo a pressão. E outros países também. Não vamos deixar que nosso país seja arruinado porque outras pessoas estejam mandando o que tem de pior. Eles estão carregando nosso país com prisioneiros, pessoas com doenças mentais sérias ou criminosos. E nós não vamos recebê-los.
Bom, autoridades na Casa Branca têm dito que o objetivo final é tirar Nicolás Maduro do poder. Desde 2020, os Estados Unidos consideram Maduro chefe de um cartel de drogas e hoje oferecem até uma recompensa de $50 milhões pela captura dele. Logo após as declarações de Donald Trump, o presidente da Venezuela disse que o povo venezuelano rejeita qualquer tipo de intervenção no país. Não a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos. ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita. Retomando, há 2 meses, os Estados Unidos intensificaram a presença militar perto da Venezuela e as ações contra o país. Em agosto, os Estados Unidos enviaram soldados para o Caribe, 4.000. Já são mais de 10.000 militares na região, principalmente em bases de Porto Rico. Em setembro, os americanos começaram a bombardear barcos que, segundo Trump, eram de narcotraficantes venezuelanos e levavam drogas. Até agora, a Casa Branca não apresentou provas disso. Os bombardeios americanos já atingiram 5 barcos e mataram 27 pessoas. O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela informou que vai apresentar essa queixa contra os Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU e ao secretário-geral da organização, Antônio Guterres. No Uruguai, o Senado aprovou um projeto de lei que legaliza a eutanásia em todo o país. A medida foi aprovada pela Câmara preliminarmente em agosto. Agora o projeto vai para a sanção ou veto do presidente uruguaio Yamandu Orsi. Ele já manifestou apoio ao texto anteriormente. Israel ameaçou voltar a atacar a faixa de Gaza se todos os corpos de reféns não forem devolvidos. Na noite desta quarta-feira, o governo israelense anunciou que o grupo terrorista palestino devolveu mais 2 caixões com restos mortais. Até agora foi confirmada apenas a devolução de 7 dos 28 reféns que morreram durante a guerra. O grupo Hamas alega que tem dificuldades para encontrar os restos mortais dos reféns diante da destruição de Gaza. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que o shutdown do governo americano está prejudicando a economia do país em $15 bilhões por dia. Ao canal de televisão americano CNBC, Bessent disse que a onda de investimentos na economia americana é sustentável, mas que a paralisação do governo é um grande impedimento. O shutdown entrou no seu 15º dia e tem provocado interrupções de voos, além de demissões em massa. No futebol, o Palmeiras goleou o Bragantino por 5-1 e manteve a diferença de 3 pontos para o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro venceu também o Botafogo por 3-0 no Clássico Carioca. No domingo, Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Maracanã na briga direta pela ponta da tabela. A 5 pontos do vice-líder, o Cruzeiro empatou com o Atlético Mineiro no Clássico em Belo Horizonte. Quarto colocado na tabela, o Mirassol venceu o Internacional por 3-1. No Clássico Paulista, o Santos fez 3-1 no Corinthians e ficou mais distante da zona de rebaixamento. Nos outros jogos da noite, o Vasco venceu Fortaleza por 2-0 e Sport e Ceará empataram em 1-1. Hoje, 3 jogos fecham a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro: Grêmio São Paulo, Fluminense Juventude e Vitória e Bahia. E o Corinthians se classificou para a final da Libertadores Feminina ao vencer a Ferroviária nos pênaltis, depois do empate por 1-1 no tempo normal. No sábado, as corintianas vão disputar o título com o Deportivo Cali da Colômbia. No mesmo dia, a Ferroviária briga pelo 3º lugar com o Colo-Colo do Chile. E vamos encerrando por aqui o Panorama CBN da manhã, desejando para você uma ótima quinta-feira e pedindo música, para o nosso sextou musical. Fala lá comigo pelo Instagram, biancasantos.bia. Nosso DJ Laerte Afonso tá apelando aqui pro seu pedido musical, tá bom? Ele adora. E com ele eu vou encerrando o Panorama, junto também do nosso editor, Edmilson Fernandes. Obrigada e até amanhã.
Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.